para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja
Aleluia, paz do Senhor, igreja, amém? Vamos nos colocar de pé na casa do nosso Deus. Você aí na sua casa vai acompanhando também a palavra do Senhor. Você que veio preparado aí com a palavra do Senhor, você também que está na sua casa. Vamos abrir em Apocalipse. Apocalipse 3:20, um versículo tão conhecido. Você que está aí na sua casa, se você ainda às vezes não conhece, você vai ver o que o Senhor Jesus fala para mim e para você nesse versículo, amém? Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Todos os dias o Senhor Jesus está na porta do nosso coração. Todos os dias o Senhor Jesus está batendo na porta da nossa casa, da nossa vida, do nosso coração. E hoje Ele está batendo na porta do nosso coração. Mas depende de mim e de você, como sempre. O Senhor Jesus, Ele é educado. Deus nos deixou o livre-arbítrio. E nós abrimos a porta do nosso coração, se nós quisermos receber Ele. Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar, colocar esses momentos diante do Senhor, colocar o nosso coração diante do Senhor, a nossa mente diante do Senhor, e declarar que nós queremos que Ele entre na nossa casa. Se você está aí na sua casa também nos assistindo, significa que você quer que o Senhor Jesus entre na sua casa, amém? Se você está conosco aqui na igreja, você quer que o Senhor Jesus entre na sua casa, no seu coração. Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, Pai, esse dia, Pai, colocar diante de Ti as nossas vidas, colocar diante de Ti, Senhor, cada pessoa que está aqui neste templo, Deus, neste altar, nessas cadeiras. Também cada pessoa que está em casa, Senhor. Cada pessoa, Deus, que está escolhendo, Jesus, ouvir um pouco mais de Ti, louvar a Ti, entronizar o Teu nome dentro dessas casas. O Senhor está batendo, Pai, a nossa porta, e nós queremos declarar, Senhor, que essa casa é Sua. Nós queremos declarar: entra, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo no nosso coração. Tu és bem-vindo nas nossas mentes. Tu és bem-vindo, Senhor Jesus. Toma o Teu lugar. Faça a Tua morada, Pai, em nome de Jesus. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te adoramos, Jesus. Nós desejamos mais de Ti a cada dia, Jesus. Passeia em nosso meio, Senhor. Estamos com os corações abertos para Ti, Jesus. Entra, Pai, e faça morada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo, santo, santo. Vamos louvar o nosso Deus. Santo, santo. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Esvazio de mim, esvazio de mim. Sobre o Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ouvir. É Sua casa, nós deixamos ela pra Você.
você, ó Pai. Deixamos nossa casa para Ti, ó Deus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Deixamos para você, ó Pai. Deixamos nossa casa para Ti, Senhor. Tu és santo, Tu és bendito, Pai. Único louvado, único adorado, Senhor. E não há outro como Tu, Deus. Não há outro como Tu. Não há outro mais digno de receber toda a nossa honra, toda a nossa glória, todo o nosso louvor. Tudo que é em mim, ó Pai, tudo que é em mim deseja Te louvar, deseja Te engrandecer, Teu santo nome. E nessa noite, ó Pai, queremos Te louvar, ó Deus, queremos engrandecer o Teu santo nome. Que a cada dia, ó Pai, possamos conhecer cada vez mais a Ti, possamos nos aproximar mais de Ti, Senhor. Queremos Te louvar, ó Pai, louvar aquele que está sentado sobre o trono, porque somente a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Louvado, louvado seja Tu, Deus. Quero conhecer-Te cada dia mais a Ti, estar em Tua presença e Te adorar. Te adorar, ó Deus. Revela-nos Tua glória, desejamos ir muito mais em Ti. Queremos Tua presença, Jesus. Estar em Tua presença e Te adorar. Revela-nos
tua presença, Jesus. Ao que está sentado, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Quero conhecer-te cada dia mais, a ti estar em tua presença e te adorar. Revela-nos a glória, desejamos vir muito mais em ti, queremos tua presença, Jesus. Sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Que está sentado sobre o trono, Ao que está sentado sobre o trono,
A Ele seja honra, seja glória, seja louvor. Sempre, sempre, para sempre. Seja glória, seja honra e o poder. Seja glória, seja honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja glória, seja honra e o poder. Seja glória, seja honra e o poder. A Ti seja toda a glória, toda a honra, todo o poder. Santo és Tu, Deus. Santo és Tu, Pai. Quão maravilhoso é Teu santo nome, Deus. Quão maravilhoso é Teu santo nome. Louvado seja o Senhor pelos séculos dos séculos, ó Pai. Porque um dia o Senhor escolheu abrir mão de Sua glória, Deus. Um dia o Senhor escolheu abrir mão do Seu trono. Um dia o Senhor escolheu passar por uma morte de cruz, mesmo sabendo que nós não fôssemos ser merecedores de tamanha obra, tamanha grandeza. O Senhor a si mesmo escolheu, ó Pai. Por isso queremos Te louvar, Senhor. Queremos colocar nosso coração verdadeiramente diante de Ti. Coloque sua mão no seu coração. Pai, aqui se encontra um coração, muitas das vezes falho, só que também um coração, ó Deus, que deseja Te buscar cada dia mais. Um coração que deseja Te conhecer cada dia mais, ó Pai. E nessa noite queremos Te louvar, ó Deus. Queremos Te engrandecer o Teu santo nome, porque um dia o Senhor passou pela morte de cruz. Um dia o Senhor venceu a morte, o Senhor desceu ao inferno e tomou a chave da vida e nos deu vida, ó Pai. E é por isso que podemos estar aqui nessa noite, Senhor. E somente a Ti, ó Deus, nessa noite queremos louvar. Somente a Ti, ó Deus, queremos Te engrandecer. Não somente nessa noite, ó Pai, mas por todos os dias da nossa vida, ó Deus. Que a nossa vida seja vida de louvor e engrandecimento ao Teu santo nome. Que a nossa vida seja uma vida rendida aos Teus pés, ó Deus. Uma vida que Te busca, que Te louva, que Te agradece, mesmo em meio às dificuldades, quando tudo parece difícil. Mesmo assim, ó Deus, queremos Te louvar, Senhor. Queremos Te engrandecer o Teu santo nome, porque Tu és digno, Tu és santo, 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 santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, e não há outro como Tu. Não há outro como Tu, e nunca haverá outro como Tu, ó Deus. Nunca haverá outro Deus tão grande como o Senhor. Nunca haverá um Deus maior como Ti. Nunca haverá um Deus com amor mais forte como o Teu, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Deus. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai. Receba o nosso louvor, Senhor. Ele abriu mão de Sua glória, sangrou em um madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele nos curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado. Escuta essa parte. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai.
suportá-lo em mim, pois um anel em meu dedo e me medo, novas sandálias e disse: vai, quem vai, quem vai? Me despede dos meus pais, quem vem nas carroças e afundei meus barcos no contemplar
Jesus. Sou totalmente teu. Te amamos, Jesus. Fomos contemplados, Jesus, pelo seu amor. Contemplados, Jesus, pela sua graça. Contemplados, Jesus, pelo seu conforto, pelo seu consolo. Oh, Jesus, nós lemos na tua palavra que o Senhor está à porta e bate. Nós abrimos o nosso coração e nós sabemos que muito mais do que cear conosco, Senhor, a sua presença, ela vem, Senhor, recheada. A sua presença, Senhor, ela vem recheada. Ela vem cheia, Senhor. Ela vem cheia de alegria, ela vem cheia de unção. É muito mais do que salvação, Senhor. É muito mais sobre salvação. Às vezes nós declaramos para as pessoas: aceite Jesus, aceite Jesus, aceite Jesus que você será salvo. É muito mais do que sua salvação. Viver com o Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus, ela nos inunda de uma forma que naquele dia do choro nós sentimos alegria. Que naquele dia que a tristeza bate, nós falamos: Deus, enche agora, enche meu coração de alegria. O Senhor começa a transformar o nosso coração. No dia da desesperança, o Senhor enche de esperança. No dia do medo, o Senhor enche de ânimo, de certeza. Oh, Pai, a sua presença é isso. Nós fomos contemplados, Pai, em ser um com você, Jesus. Ser um com o Senhor Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos, Jesus. Nós entregamos nossos dias, nossas vidas. Nós entregamos, Jesus, a vida de cada pessoa que está aqui. Entregamos a vida de cada pessoa que está em casa, Pai, na sua presença. Receba, Jesus. Receba, Jesus, as nossas vidas rendidas a Ti, Pai. Entregamos, Pai, tudo da sua casa. Entregamos também dízimos e ofertas, Pai, para a sua casa, para a sua obra. Tudo na Tua presença, Jesus. Que tudo seja sempre feito conforme a Tua vontade, o Teu querer, em nome de Jesus. Amém? Se alguém veio preparado para entregar seu dízimo, sua oferta, fique à vontade. Amém? Você que está aqui, coloque suas mãos aqui na direção do pastor Lucas. Você que está em casa também, eu queria pedir para você fechar os seus olhos por um momento, que nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao coração dele. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a vida do pastor Lucas, Deus. Deus, o Senhor sabe tudo que o Senhor veio ministrando com ele esses dias. Tudo aquilo que nós como igreja precisamos aprender, saber, entender, para entendermos, Pai, a Sua palavra, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer de nós, e tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para nós, Pai. Nós colocamos diante de Ti a vida dele, Pai, que o Senhor possa usar a vida dele, Pai, como um vaso. O Senhor encha, Pai, a vida dele, esvazie ele de todo eu, e que somente Seu Espírito Santo fale através da boca dele, Pai. Em nome de Jesus eu quero declarar cancelado e anulado todo mal, tudo aquilo que não vem de Ti, que tenta tirar a nossa atenção, que tenta tirar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos receber, Pai, aquilo que o Senhor tem para a Sua noiva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos, a paz, amém? Glória a Deus por mais esse dia. Queridos, eu estou muito animado, muito empolgado com essa palavra. Na verdade, não só com essa palavra, mas com todo o momento em que nós estamos vivendo. Nós vivemos uma data, uma época muito especial, biblicamente falando. Tá bom?
E eu fico muito contente com tudo que está acontecendo, assistindo o agir de Deus e o cumprir das promessas. E isso me deixa, assim, emocionado. E o objetivo dessa palavra de hoje é compartilhar tudo isso com vocês. É tentar fazer a igreja como um todo enxergar de uma forma um pouco mais ampla o agir de Deus. Então, para isso, eu tenho uma pergunta, que vai ser o tema, a chave, o motivo dessa pregação. E a pergunta que eu tenho é: por que existem tantas profecias relacionadas ao Brasil? O que o Brasil tem de especial? Por que Deus olha com tanto carinho para o Brasil, para a nossa nação? Às vezes a gente não entende por que outros homens de Deus, de outras nacionalidades, respeitam tanto o Brasil. Por que pessoas de outras nações, grandes líderes da Igreja de Cristo, profetizam sobre o Brasil, olham para o Brasil como sendo uma nação onde um grande avivamento está por vir? Por que Deus está colocando sobre o Brasil esse avivamento que nós estamos começando a assistir e que a gente tem falado tanto durante todas essas semanas, esses meses? Deus tem feito uma obra muito especial no Brasil, em todas as esferas, na parte econômica, na parte política, na igreja. Existe um mover especial de Deus sobre o Brasil. Por quê? Sabe, o que o Brasil tem para chamar a atenção dos olhos de Deus? Então eu tenho uma opinião, eu tenho um palpite, e eu fico radiante com isso. E eu quero compartilhar tudo isso com vocês, amém? Então o objetivo dessa mensagem é, na verdade, trazer fé e esperança pela nossa nação, pelos nossos dias, pela Igreja de Cristo. E não só fé e esperança, mas eu também quero muito te ajudar a entender a grandeza da Bíblia. Porque a gente fala que a Bíblia é poderosa, que a palavra de Deus é uma faca de dois gumes, que ela é fiel, e a gente tem muitos elogios para a palavra de Deus, e eu sei que você acredita nestes elogios e nessas coisas maravilhosas que a gente traz de qualidade para a Bíblia. Mas é muito mais legal quando a gente entende um pouco melhor, com um pouco mais de profundidade, o porquê que a Bíblia é tudo isso. Porque você sabe que a Bíblia, ela é verdadeira, mas o porquê? Será que a gente entende realmente o porquê que a Bíblia é tão grande, tão poderosa, tão extraordinária? Por que a Bíblia é o milagre que a gente fala que é? Então a gente vai caminhar um pouquinho para a gente entender melhor tudo isso, amém? Só que existe um porém. Como a sua vida dura no máximo míseros 100 anos, é muito difícil nós situarmos toda a história do povo de Deus, que é milenar. Quando a gente fala da história do povo de Deus, a gente está falando de muitas e muitas gerações. Nós estamos falando de algo que é realmente milenar, são muitos 1000 anos. Daí como que faz para a gente entender o contexto bíblico, o cenário que nós vivemos, sendo que a nossa vida é apenas uma faísca no tempo, apenas uma breve neblina, como diz a Bíblia. Então, a gente precisa entender a história do povo de Deus. E esse é meu objetivo aqui, é fazer um resumo de toda a história
do povo de Deus. Então eu vou tentar ser muito objetivo, muito claro, e eu preciso que você se foque em mim para a gente entender, porque se você perder a linha de raciocínio, é muito difícil a gente conseguir entender esse contexto como um todo. Amém? Então vamos lá. Tudo começa com Abraão, tá bom? Abraão, a gente fala que é o pai da fé. Por que Abraão é o pai da fé? O que Abraão tem de especial? É muito simples. Lá em Gênesis 12, depois você lê na sua Bíblia, Deus faz uma promessa maravilhosa para Abraão. E por que ele? Porque diz a Bíblia que Abraão era amigo de Deus. Olha que coisa fantástica. Já pensou você ter esse título também? É tudo que eu mais quero. É ter o mesmo título de Abraão, ser amigo de Deus, tá bom? Daí Deus vira para o seu amigo, para o seu filho, para o seu servo, para essa pessoa extraordinária que é Abraão. Lá em Gênesis 12 ele fala assim: Abraão, sai desse lugar que você está e vai para a terra que eu te mostrarei, porque ali eu te abençoarei, eu engrandecerei o seu nome. Aqueles que te abençoarem, eu também abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa maravilhosa. Uau! Presta atenção, querido. Graças a essa profecia, eu e você ganhamos o direito de herdarmos, através de Jesus, todas essas bênçãos. É importante você entender isso. Antes de Jesus, existia um único povo de Deus. Era somente os judeus, era somente o povo de Israel. Somente eles eram considerados o povo, a nação escolhida de Deus. Até que veio Jesus. Jesus é de toda essa descendência que nós estamos falando. E por causa de Jesus, nós ganhamos o direito de herdar todas essas bênçãos. Então, entenda que Abraão é o pai da fé, amém? Só que Abraão, ele viveu 2000 anos antes de Cristo. Então nós estamos falando de 4000 anos atrás. Por favor, alguém traz um copo de água para mim? Queridos, 4000 anos atrás. Então nós temos toda uma história para percorrer de 4000 anos, que nós vamos falar em alguns minutos aqui agora. Abraão, ele teve um filho, Isaque. Você conhece a história de Isaque, ela é linda. Existe um monte de tipologia bíblica e um monte de aprendizado na história de Isaque. Depois de Isaque, veio Jacó. Jacó foi uma pessoa especial. Ele também teve um encontro com Deus, assim como Isaque, assim como Abraão. E eis que Deus muda o nome de Jacó para Isaque. Perdão, para Israel. Jacó para Israel. Israel tem 12 filhos. Esses 12 filhos formam as tribos de Israel. Israel é composta por 12 tribos. Essas tribos são justamente os filhos de Israel. Um dos filhos de Israel chamava-se José. Então aqui nós fechamos os patriarcas, que a gente chama na Bíblia. São os pais da fé, os patriarcas. Abraão, Isaque, Israel. E José, que era filho de Israel, acabou sendo vendido por eles irmãos. É outra história grande, bonita, maravilhosa. E ele foi como escravo para o Egito. Lá no Egito, Deus abençoou ele, porque existia uma promessa sobre a família. E quando Deus abençoou ele, de tal forma que ele se transformou no governador do Egito. Ele foi a maior autoridade do Egito, somente abaixo de Faraó. Ele fez o Egito prosperar. Ele tornou-se uma pessoa muito importante naquele local. E logo nessa data, quando ele estava no auge da sua carreira, houve fome no mundo.
Quando houve fome no mundo, o povo de Israel, a sua família, os seus irmãos que o venderam como escravo, foram até ele. É uma história linda. Eles fizeram as pazes, eles se reconciliaram, e José, agora como governador, trouxe toda a família para morar no Egito. Lindo até aí. Acontece que José morreu, o faraó também morreu, e as próximas gerações vieram. Só que as próximas gerações dos faraós, a dinastia dos faraós, não era mais amigo de José, e eles escravizaram o povo de Deus. O povo de Deus, os hebreus, eles tornaram-se escravos no Egito, e você também conhece a história. Eu estou indo rápido porque, como eu disse, a gente precisa entender o contexto do começo ao fim, até que nós vamos chegar nos dias de hoje, amém? Então acompanha comigo, queridos. Não foi um ano ou dois, sabe? Nós, o Brasil, nós sofremos demais, e nós ficamos desesperados, porque nós vivemos 16 anos sobre a escravidão do PT. Agora, imagina o povo de Israel sendo escravos por 400 anos, não é um ano ou dois, são 400 anos, querido. E às vezes a gente lê 400 anos, isso não entra no nosso coração da forma devida. Quero que você pare para pensar que o Brasil tem 500 anos. Então o povo de Israel, só de escravidão, eles viveram 400 anos no Egito. Mas o povo de Deus lembrou do Senhor, eles clamaram a Deus. E quando a gente clama a Deus, Deus sempre ouve. Diz a Bíblia que Deus ouviu o clamor do seu povo. Então Deus levanta um novo personagem, Moisés. Querido, guarda esse nome. Moisés, ele foi um homem muito especial. Diz a Bíblia que nenhum homem haverá, e nenhum homem houve, que tivesse tamanha intimidade com Deus como Moisés. Moisés falava face a face com Deus. Então nunca existiu e nunca existirá alguém que terá tamanha experiência com Deus como Moisés. Então, eu te disse que Abraão, ele viveu 2000 anos antes de Cristo. Agora nós chegamos a Moisés. Moisés viveu há 1500 anos antes de Cristo. E ele foi levantado por Deus para libertar o povo da escravidão. Então, Moisés, ele teve toda uma preparação, é uma história maravilhosa de Moisés. Mas o que importa é que ele foi levantado por Deus e ele tirou, ele resgatou o povo que estava sendo escravo no Egito. Só que Deus, ele havia prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó, para os patriarcas, que ele daria uma terra abençoada para que a nação deles vivesse naquele lugar. Então Moisés, o libertador desse povo que era escravo, ele tinha o propósito, o objetivo de tirar o povo da escravidão no Egito e levá-los até a terra de Canaã, que era a terra onde habitava Abraão, que era a terra prometida. Às vezes a gente também não entende, por que é terra prometida? É porque Deus prometeu essa terra para os patriarcas, simples assim. É por isso que a gente usa a expressão terra prometida. Que terra que é essa? É a terra de Canaã. Mas, pastor Lucas, qual que é a terra de Canaã? É Israel, querido. Esse Israel que você conhece hoje, nos nossos dias atuais, ele era a antiga terra de Canaã. Só que naquela época não chamava Israel, porque ainda não era do povo de Deus, era dos cananeus. Por isso o nome Canaã. Amém? Então, eis que surge Moisés, e Moisés passa 40 anos conduzindo o povo de Deus para essa terra prometida.
esse período foi importantíssimo. Sabe por quê? Porque Deus, como eu disse, tinha um relacionamento extraordinário com Moisés. Ele falava face a face. Então foi nesses 40 anos de deserto que Deus entregou as suas leis para o povo. E essas leis é a mesma que nós temos hoje em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o que a gente chama de Pentateuco da Bíblia. São as leis de Deus para o povo de Deus. Como Moisés falava face a face, Deus mandava que ele escrevesse todas as leis, tudo que era necessário conhecer para que aquele povo fosse abençoado. Amém? Agora, eu quero que você abra um parênteses, porque eu quero acrescentar algo novo da Bíblia para edificar o teu coração. Moisés chega na terra prometida, tá bom? Só que, em um determinado momento, Moisés pisou na bola. Moisés feriu a pedra. Era uma pedra que Deus mandou que Moisés apenas falasse. E existe toda uma simbologia bíblica, porque Jesus é a pedra angular, e somente uma vez ele seria ferido, e esse é outro estudo. Mas o fato é que Moisés não podia ferir aquela pedra, e ele pegou o cajado com raiva, e ali ele desobedeceu a Deus. E por causa disso, Deus falou para ele que ele não entraria na terra prometida. Então, coloque-se no lugar de Moisés. Moisés sabia que o propósito dele era entregar o povo na terra prometida. E ele cumpriu o seu propósito. Ele chegou na terra prometida. Mas Deus já tinha falado para ele que ele morreria antes de entrar naquele lugar. Então, quando Moisés chegou na beirada do Rio Jordão, o Rio Jordão, querido, é um rio pequeno e simples. Imagina que o Rio Jordão não é maior do que o Arinos. Então, Moisés chegou no pé do Rio Jordão. Se ele atravessasse o rio, era a terra prometida. Então ele sabia que ele chegou no fim da sua história, e que ali era o momento dele ir para o céu. Ele estava feliz. Talvez, se fosse uma pessoa simples, não estivesse preocupado com o futuro daquela nação. Mas Moisés era diferente. Ele sabia que ia morrer. E você sabe o que ele fez, querido? Ele chamou o povo, porque ele falou assim, eu preciso orientar esse povo, são minhas últimas palavras. E daí Moisés, ele vai lá e fala assim, eu preciso de todo jeito fazer esse povo gravar no coração, porque daqui para frente, eles irão sem mim. Então Moisés recebe a permissão de Deus para subir no monte, porque Deus fala assim, sobe ali naquele monte, esqueci o nome do monte, porque daquele monte você vai ver, você vai enxergar a terra prometida. Nebo, Monte Nebo, é isso mesmo. E quando Moisés sobe no Monte Nebo e vê aquela terra maravilhosa que o povo de Deus iria herdar, iria conquistar através de Deus, ele sabia que era o fim dele. Então ele manda reunir todos os líderes, todas as principais pessoas, porque ele tem um recado muito importante para dar. E aqui eu quero que você entenda a grandeza da Bíblia. Deuteronômios 30:15. Queridos, esse é o contexto. Amém? Vocês entenderam? Estão comigo? Moisés reúne toda a congregação. E daí ele vai lá e fala assim, vai aparecer, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos,
vocês viverão por muito tempo na terra que vocês vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Versículo 18. Porém eu lhes afirmo, hoje mesmo, que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso, vocês serão completamente destruídos, e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir, no outro lado do rio Jordão. Ou seja, ele estava aqui, ó. Se vocês não obedecerem a Deus, vocês vão perder a terra que vocês estão ganhando. E ele segue no 19: neste dia, eu tomo o céu e a terra como testemunhas contra vocês, que eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor, o nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados a Ele. Assim, vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Queridos, não tem como ser mais fácil de entender do que essa mensagem que ele passou. Moisés estava desesperado, ele falou, gente, eu tomo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu estou propondo a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham a bênção, pelo amor de Deus. Porque se vocês não forem fiéis a Deus, Ele vai abandonar vocês. As palavras de Moisés, na véspera de sua morte, aos pés do rio Jordão, com a terra prometida aqui, foram essas. Só que ele não ficou convencido com isso. Um capítulo depois, no capítulo 31, ele repete, ele bate na mesma tecla, ele quer dar ênfase a essa fala. E lá no Deuteronômio 31, 27, coloca a linguagem de hoje, por favor, Fernando. Eu sei que essa gente é rebelde e teimosa. Se eles se revoltaram contra o Senhor Deus enquanto eu ainda vivia, quanto mais depois que eu morrer. Reúnam aqui na minha presença todos os líderes das tribos e as autoridades para que eu lhes diga todas essas coisas. Chamarei os céus e a terra como testemunha contra eles, pois sei que depois da minha morte eles se entregarão ao pecado e não obedecerão às minhas ordens. Então chegará o dia em que serão castigados, pois os seus pecados farão com que Deus fique irado com eles. Amém. Fecha parênteses. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, porque lá na frente nós vamos continuar falando. Você vai ver que não adiantou nada ele falar isso. O povo de Israel fez tudo errado, gente. Sabe, o povo de Israel fez tudo errado. E eu quero que você guarde isso, que você tome isso para você, porque muitas vezes eu e você somos iguaizinhos a esse povo. Quando eu leio esse texto, eu fico com raiva do povo de Israel. Eu falo, mas que cambada de jumento, será que não sabiam que Moisés avisou, gente, ele avisou, muitas vezes, repetidas, lá no livro de Levítico você lê a mesma coisa, só que o povo não entendeu, o povo fez tudo errado, e nós vamos seguir com essa história, mas eu quero que você feche parênteses para você entender como que a Bíblia é verdadeira, e o que está escrito acontece, amém? Ok, entraram na terra prometida, Moisés, como a Bíblia disse, faleceu. Aqui eu tenho um palpite. Moisés, ele faleceu a sós com Deus em uma montanha. Eu tenho para mim que Deus fez isso para que ninguém usasse a sepultura de Moisés
como um mártir, como um objeto de adoração ou como um amuleto. Palpite meu, porque quando Moisés morreu, diz a Bíblia que ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então nós não sabemos onde Moisés foi enterrado, onde foi o seu sepultamento, foi o próprio Deus que fez. Que privilégio, hein? Já pensou? Vamos voltar para cá. Queridos, agora nós temos um povo que tinha que conquistar a terra prometida através do seu líder Josué. Moisés nomeou Josué, orientado por Deus, e Josué conduziu o povo de Deus na conquista da terra prometida, na conquista de Canaã. E eles, obviamente, foram muito bem sucedidos, porque Deus era com eles, porque Deus abençoava aquele povo. Então eles se levantavam contra exércitos muito mais poderosos do que eles, e eles sempre venciam. Então a Bíblia está repleta de histórias lindas da conquista do povo de Deus, das terras daqueles povos que eram pagãos, eram povos maus. Diz a Bíblia que aquele povo, eles mexiam com feitiçaria e com maldições, eles queimavam os próprios filhos para sacrificar para deuses pagãos. Então, o povo de Deus era muito mais poderoso, porque Deus estava com eles, e assim eles conquistaram toda a terra de Canaã, e eles passaram a viver numa terra própria, a terra prometida, terra que manava leite e mel. Era algo muito abençoado, e eles foram prósperos, e eles cresceram, e eles se multiplicaram, exatamente como as promessas de Deus para os patriarcas. Amém? Enfim, depois desse período que eles conquistaram, a gente entra na Bíblia num período muito bonito, que é o período de Juízes. Mas ao mesmo tempo que é bonito, porque a gente tem histórias maravilhosas nesse período de Juízes, histórias como a de Gideão, histórias como a de Sansão, como a de Débora, como a de Abimeleque, e por aí vai. São histórias bonitas, mas os juízes, eles também pisaram na bola. Foi ali que começou a eles escorregarem nos princípios de Deus, porque houveram muitos juízes, mas a grande maioria fez o que era mal perante o Senhor. Houveram pouquíssimos juízes que foram realmente fiéis a Deus. O que foi esse período de juízes? Queridos, eles tinham uma nação grande, a terra de Canaã, a terra prometida. Eles eram prósperos, eles eram um povo poderoso, só que não existia um rei. Então Deus levantava em diferentes regiões juízes. Eram pessoas levantadas por Deus que conduziam o povo em determinada tarefa, em determinada situação. Então foram muitos juízes, e esse período durou mais 400 anos. Então nós tivemos 400 anos como escravos, daí nós tivemos 40 anos no deserto, e agora entre a conquista e o período dos juízes, nós temos mais 400 anos. E durante esses 400 anos, o povo se afastou de Deus, e o povo sucumbiu, e o povo clamou a Deus porque sucumbiu, e Deus tinha misericórdia e resgatava o povo. E esse ciclo de o povo se afastar de Deus, o povo sucumbir, o povo se arrepender e clamar, e Deus restaurar a nação, aconteceu 7 vezes, somente durante o período de juízes. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que esse ciclo aconteceu 7 vezes. É incrível como que o ser humano não aprende, como que a gente repete os mesmos erros. E é por isso que eu quero trazer para a sua memória toda a história, porque quando a gente conhece a história, a gente não erra de novo. Quando a gente conhece o nosso passado, a gente não erra de novo. Como você vai conhecer
o passado se a nossa vida são míseros 100 anos? Então a gente precisa estudar. É por isso que a Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. É por isso que a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Se nós conhecêssemos, se esse povo conhecesse as leis de Moisés e fossem obedientes a tudo que ele ensinou antes dele morrer, o povo não teria que passar por todas essas aflições. Mas Deus é fiel, querido. Deus é fiel, seja para bênção, seja para maldição. Se está escrito que o povo vai sucumbir, se está escrito que Deus vai se afastar do povo e deixar que eles se afundem, Deus vai fazer isso. Então, a regra é: não quebre a aliança. Não quebre a aliança. Amém? Então, querido, esse foi o período dos juízes. 400 anos se passaram. Depois que passaram-se esses 400 anos, os juízes cansaram de não ter um rei. Eles clamaram por um rei. Deus ouve a oração. Deus atende o pedido dos juízes. E o último dos juízes foi Samuel. Samuel foi um juiz, foi um sacerdote, uma pessoa que é referência na Bíblia. Ele é um exemplo para nós estudarmos, uma pessoa digna, cheia de intimidade com Deus. E Deus vai lá e fala assim: Samuel, unge para mim um rei, Saul. Saul vai ser o primeiro rei de Israel, porque ele é um homem cheio do Espírito Santo. Então Samuel, obediente, unge o novo rei. Agora nós temos uma nação, um povo de Israel, que possui um rei. Esse rei governa sobre toda a nação, Saul. Só que Saul pisa na bola. O poder subiu para a cabeça, ele não queria largar o osso, e ele fez o que era mal perante Deus. Saul, ele queria, de todas as formas, consultar Samuel, só que Samuel já tinha morrido. E Saul fez muitos erros, mas esse foi o principal, essa foi a gota d'água. E de repente Saul vai lá e chama uma necromante, uma pessoa que invoca os espíritos dos mortos. E diz a Bíblia que a consulta aos mortos é abominação a Deus. Coloca isso no seu coração, querido. É por isso que nós somos contrários ao espiritismo. Nós amamos os espíritas, nós respeitamos os espíritas, nós queremos muito bem deles, mas nós não amamos o espiritismo, nós amamos apenas os espíritas. O espiritismo, ele vai contra a palavra de Deus, é completamente contrário, eles se chocam, porque a palavra de Deus, ela diz que é abominação a Deus. E quando o rei Saul, ele faz essa presepada, ele pisa na bola, Deus fala assim: Saul, você não vai ser mais rei, você pisou na bola. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus, que estava cheio em Saul, saiu dele, se afastou, correu, ele deixou de ter a presença de Deus, porque ele quebrou a aliança. Então surge um novo personagem, o rei Davi. Querido, o rei Davi foi o segundo rei de Israel, e foi o grande homem de Deus. O rei Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. A gente também não consegue entender isso. Eu quero abrir um parênteses. Aos nossos olhos, Davi foi um traste. Davi foi um cara inescrupuloso, um cara que fez coisas horrendas. Ele é muito pior do que eu e você juntos. Só que Davi tinha uma diferença: ele se arrependia. Ele tinha duas características maravilhosas: ele se arrependia e ele adorava. Então ele era um adorador nato, ele era um cara completamente rendido a Deus, e ele reconhecia os erros e se prostrava diante de Deus. E por isso, mesmo sendo um
crápula, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E Deus fez uma promessa maravilhosa para ele. Falou: Davi, como seu coração é muito bom, eu prometo para você que a sua descendência vai reinar sobre Israel para sempre. Uau! Olha que promessa. Maravilhoso, né? Enfim, Davi foi um grande rei. Davi conquistou a paz entre os seus vizinhos, porque ele se estabeleceu como uma nação poderosa. E essa nação poderosa fez com que os inimigos não quisessem guerrear contra eles. Então ele entrega o reino para o seu filho Salomão. Salomão foi o segundo rei. E Salomão, por sua vez, que viveu um período de paz, um período maravilhoso, Salomão realiza o grande desejo do seu pai Davi: construir um templo para Deus. E você já ouviu falar sobre o templo de Salomão. O templo de Salomão é algo grandioso, majestoso, poderoso. Quem conseguiu a matéria-prima para a construção desse templo foi Davi. Queridos, diz a Bíblia que o rei Davi doou para a construção do templo mais de 100 toneladas de ouro puro e mais de 200 toneladas de prata. E assim foi construído o grande templo de Deus, o grande templo de Deus, durante o reinado de Salomão. Amém? Depois de Salomão, queridos, os filhos dele pisaram na bola, e daí o reino foi dividido. O reino foi dividido porque eles não aceitaram o reinado dos filhos do rei Salomão. Então, o povo de Deus, que vivia em uma única nação, com um único rei, eles entraram em conflito e resolveram separar o povo em dois povos. E assim nós temos o reino dividido. O reino dividido, querido, ficou estabelecido entre o reino de Israel e o reino de Judá. Por favor, Fernando, diácono, você tem a figura que eu passei para vocês? Essa é uma figura importante que eu quero mostrar para vocês entenderem como que o povo de Deus pisou na bola. Queridos, eis aqui uma figura, foi eu mesmo que fiz. Não é difícil fazer. Se você ler a segunda Reis, lá descreve todos os reis do reino dividido, o reino de Israel e o reino de Judá. Então imagina que o Brasil, para nós entendermos, fosse dividido em dois reinos. Então do Mato Grosso para cima é o Brasil do Norte, e de Goiás para baixo é o Brasil do Sul. Assim foi estabelecido os dois reinos, onde Israel era o reino do norte, e ele contava com 10 tribos, e Judá era o reino do sul, contava com 2 tribos. Judá era a maior tribo de todas, tá bom? Queridos, esses reis que vocês estão vendo em vermelho, são os reis que fizeram o que era mal perante o Senhor. Então pasmem, o primeiro rei, Jeroboão, ele fez o que era mal perante o Senhor. O segundo rei, Nadab, ele também fez o que era mal perante o Senhor. E se você ler o livro de Reis, ele sempre vai dar assim: nasceu Acabe, rei de Israel, reinou quando tinha 20 anos, e fez tudo que era mal perante o Senhor. Foi só um exemplo que eu dei, querido, mas se você ver rei por rei, a Bíblia dá ênfase a quem foi bom, como seu pai Davi, ou quem foi mal. E se você observar essa figura, você vai ver que no reino de Israel existiram 19 reis, e todos eles foram maus. Todos eles, nenhum guardou as recomendações de Moisés quando eles iam entrar na terra prometida.
Moisés fez todas aquelas recomendações e não adiantou nada. Todos os reis, enquanto viviam num país próprio, na terra de Israel, país deles, eles fizeram o que era mal perante Deus. Da mesma forma, o reino de Judá, se você vê o primeiro rei, Roboão, ele fez o que era mal perante o Senhor, e assim sucessivamente. Os únicos reis que fizeram o que era reto perante Deus, são esses reis que estão destacados na cor verde. Então, queridos, foi uma catástrofe. Eles não aprenderam a lição. Pode tirar a imagem, por favor, Fernando? Volta aqui para mim. Queridos, diante disso, Deus, Ele teve que cumprir a sua palavra. Então Ele entregou o seu povo. Ele entregou o primeiro povo de Israel, porque Israel teve 0 reis que foram bons. Então Deus entregou Israel nas mãos da Assíria. A Assíria se levantou contra o reino de Israel e os conquistou. Logo em seguida, querida, surgiu uma nova potência mundial, Nabucodonosor, na Babilônia. Ele é um rei famoso nos livros de história. Sabe o que Nabucodonosor fez? Ele primeiro conquistou a Assíria, e depois ele conquistou o reino de Judá. Então vamos lá, entenda comigo. Israel governava sobre si mesmo. A Assíria derrotou Israel. Daí vem Nabucodonosor, a Babilônia, e derrota a Assíria, e consequentemente domina sobre o povo de Israel, e também domina o povo de Judá. Portanto, no ano 600 antes de Cristo, todo o reino que havia sido dividido, todo o povo de Deus, eles são dominados por Nabucodonosor, são exilados para a Babilônia. Queridos, quando eu uso o termo exilados, significa que eles foram deportados, eles foram removidos da nação que eles viviam. Eles foram levados como escravos. Eles saíram da terra que Deus deu para eles. Sabe aquela terra que Deus prometeu para Abraão? Pois é, eles perderam. Eles foram tirados à força de lá e levados como escravos, porque quebraram a aliança que tinham feito com Deus. Amém, querido? Então, queridos, Deus, Ele é fiel. Coloca isso na sua cabeça. Se Deus prometeu, a gente precisa ser fiel a Ele. A gente precisa ser fiel a Ele, porque Deus tem bênçãos maravilhosas para a gente. Mas Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Deus. Amém? Queridos, eu vou parar por aqui. Eu tenho uma longa continuação, e essa longa continuação, ela é espetacular. O fechamento disso tudo é muito legal, e serão cenas do próximo capítulo. Quinta-feira que vem eu te aguardo. Eu quero concluir essa história até os dias de hoje. Vai ser rápido, vai ser gostoso, e eu não quero que você perca de forma alguma. E eu quero terminar, fechar esse episódio com uma observação. Eu falei agora há pouco que o rei Davi, ele tinha doado mais de 100 toneladas de ouro para a construção do templo. Os objetos do templo eram maravilhosos. No templo nós tínhamos o candelabro, que era feito de ouro puro. Só o candelabro tinha 32 quilos de ouro. Nós tínhamos a Arca da Aliança. Nós tínhamos muitas coisas maravilhosas. Queridos, a Bíblia diz que o reino de Salomão era visitado por muitos outros reinos, para verem a organização, como que era tudo maravilhoso naquele local. E de repente Nabucodonosor vira rei deste local. Você sabe o que ele faz, querido? Ele destrói tudo. Ele destrói tudo. O templo sagrado, o Santo dos Santos,
Sabe aquele local onde o sacerdote entrava na fumaça para falar com Deus? Tudo aquilo foi destruído, querido. Tudo aquilo foi levado embora. Tudo aquilo virou objeto de decoração na Babilônia. Tudo aquilo virou talheres para o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor destruiu tudo o que esses 400 anos construíram. Ele dominou, e o povo de Israel oficialmente perdeu a terra que Deus tinha dado para eles. Misericórdia. Que a palavra de Deus possa entrar no nosso coração e que a gente conheça a verdade, para a gente não cair nos mesmos erros. Amém? Nós vamos cantar uma canção para terminar. Enquanto isso, eu quero orar com você e eu quero te convidar para quinta que vem você não perder, porque nós vamos continuar essa história do exílio da Babilônia para frente. Como que terminou o exílio dos cristãos? Como que eles voltaram para sua terra? Nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais até os dias de hoje. E você vai entender o que Deus está fazendo na nossa nação. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que sobre ti levante o teu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Nós vamos terminar cantando uma música que ela declara as bênçãos que Deus ofereceu aos patriarcas, e que, como eu te disse, eu e você temos direito sobre essas bênçãos, porque nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, e assim nós somos herdeiros dessa bênção. Essa música é a palavra de Deus cantada. Amém? Recebe isso no seu coração em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos? Que o Senhor te abençoe, faça resplandecer sua face sobre ti, que Ele tenha misericórdia e te dê a paz. Amém, 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 geração em geração, Pai. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance,
Senhor, toda vez que nós declaramos amém, nós estamos declarando assim seja. Nós estamos declarando, Pai, nessa noite, assim seja para toda profecia que o Senhor tem que seja cumprida. Essa palavra que o Senhor tem trazido, essa palavra profética que começou a ser declarada hoje através da vida do pastor Lucas, nós queremos receber essa palavra e nós queremos declarar como povo de Deus, assim seja, Senhor. Cumpra a sua palavra nas nossas vidas, Pai. Vamos declarar. Senhor Deus, querido Pai, nós queremos, Deus, em nome de Jesus, pedir a sua bênção sobre nós, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor nos ensine a sua palavra, Deus, que o Senhor nos revele a sua história, Pai, porque nós queremos andar, Deus, em solo correto, Deus. Nós queremos que a sua palavra seja luz para os nossos passos, Deus. Nós queremos, Deus, andar dentro da sua aliança. Nós queremos cumprir os seus princípios, Pai. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus, Pai, aceitar, Deus, todas essas bênçãos que o Senhor nos propôs, mesmo não merecendo, Pai. Nós sabemos que não merecemos nada disso, Deus, que somos um povo perverso e corrupto. Nós sabemos que nosso coração, Deus, é torpe, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus misericordioso. Nós seríamos loucos, Deus, se nós não aceitássemos tamanha bondade. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos o Teu nome, Deus, para Te agradecer, Deus. Nós reconhecemos, Pai, tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos, Te adoramos, engrandecemos o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.